Terra Boa Cervejaria Artesanal. Ingredientes selecionados, qualidade de produção, amor à fabricação, cerveja de excelência, presente em festivais e eventos. Cerveja boa. Terra Boa. Produzida em Aceburgo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso Cast. Esta semana, uma programação muito especial falando sobre a conscientização do autismo, né? A gente está na semana de conscientização do autismo, dia 2 de abril se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, então a gente, claro, não poderia deixar essa data passar em branco. A gente vai conversar durante a semana toda com profissionais, com pais, falando sobre esse tema. Inclusive, este ano, o tema da campanha da Semana de Conscientização do Autismo é "O lugar do autista é em todo lugar". Hoje, nessa edição, eu vou conversar com pais de crianças autistas. Eu fiz até minha colinha aqui para mim não esquecer o nome de ninguém, né? São vários as pessoas que vão participar hoje. A Isabela Segrete, a Daiane, a Rosana com o Jusemar e também a Vanessa são os meus convidados para essa edição do Expresso Cast. Antes de começar o bate-papo com eles, eu peço para que você se inscreva em nosso canal, se inscreva no canal do Expresso no YouTube, tá? Se você estiver assistindo no Facebook, compartilhe essa informação. A gente compartilha tanta coisa ruim, né? Quando é uma coisa boa também merece o seu like, merece o compartilhamento para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas, ok? Expresso Cast está no ar. Não é de hoje que o Sicoob Cred Inter está presente no sul de Minas e no interior do estado de São Paulo, fazendo parte da vida de seus associados. E nos últimos 30 anos tem sido assim diariamente. Quando o cooperado precisa, basta procurar o Sicoob Cred Inter, que receberá todo o apoio que precisa. E nas comunidades onde atuamos, quem tem comércio, indústria, plantação, é autônomo, produtor rural ou profissional liberal, sabe bem disso. Sicoob Cred Inter, 30 anos. Expresso Cast. Muito bem, e eu tenho aqui convidados para lá de especiais para falar do assunto que eu disse na abertura do programa. Eu estou aqui com a Daiane, com a Isabela, com a Vanessa, com o Jusemar, com a Rosana, para a gente falar sobre o autismo, já que essa semana é especial e a mídia, né, o Brasil inteiro destaca muito esse assunto. Começando aqui com a nossa querida Daiane. Tudo bem, Daiane? Seja bem-vinda ao Expresso Cast. Obrigada, muito obrigada, Maria Cláudia. Isabela, tudo bem com você? Oiê, tudo bem? Graças a Deus. E vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. E Vanessa, tudo jóia? Tudo jóia. E você, Antônio Cláudio? Tudo ótimo. Meu sócio Jusemar, tudo bem, Jusemar? O microfone desligado, já é sócio, mas já perdeu ponto aí, viu, Jusemar? Tá com o microfone desligado? Tudo bem, Jusemar? Travou a internet do Jusemar, mas daqui a pouquinho ele volta para conversar com a gente. Eu queria já começar esse bate-papo. A gente vai falar a semana inteira sobre o autismo, nós estamos falando sobre o autismo durante essa semana, com uma primeira questão, acho que talvez seja uma questão primordial, que seja quando vocês recebem a notícia que o filho é autista. Como é que isso aconteceu com você, Daiane? Como é que você começou a notar? Porque isso não vem, né? Não vem no manual de instrução dos filhos, né? Como é que você começou a perceber que primeiro fala o nome do seu filho, né? Pra gente saber. E conta pra gente isso. Eu sou mãe do João Pedro, de 6 anos. Ele é neurotípico, que é aquela criança que está no desenvolvimento considerado normal. E sou mãe do José Luiz, que tem 3 anos e meio, que é autista. Ele foi diagnosticado com 2 anos. 2 anos e 3 meses. Foi a partir de 2 anos, 1 ano e... pertinho dos 2 anos, que eu comecei a ver uma regressão no desenvolvimento do José. O pouco que ele falava, ele parou de falar, começou a ficar agressivo, extremamente agitado, coisas que ele não tinha no desenvolvimento, porque quando ele nasceu, ele atingiu todos os marcos. Foi uma gravidez planejada,
pré-natal, tudo certinho, nasceu de 38 semanas. Então, assim, foi tudo caminhando como qualquer filho que a gente espera que cresça saudável. E ele teve, hoje olhando lá atrás, ele era um menino que era mais agitado para dormir, ele dava mais trabalho para dormir. Ele teve, quando a gente foi introduzir a alimentação dele, ele teve problema com a alimentação, ele não aceitava papinha, mas eram todos sinais sutis e isolados, que não demonstrava que era uma criança especial. E é muito comum com a criança autista perto dos 2 anos, quando ela tem a poda neural, que é quando ele precisa de fazer aquele boom de crescimento, ele regredir. Ele só não para, mas ele vai para trás. Então ele perdeu o dar tchau, fazer beijinho. Só que eu não sabia de nada disso. Tá. E aí eu fiquei doida, né? E aí não, tem alguma coisa errada com meu filho. E eu fiquei falando com meu marido e falava com as minhas irmãs, e aquela coisa de que não, coisa da sua cabeça, é por conta da pandemia. E assim, e vem muito na mãe, porque você mima ele só faz isso perto de você, ele não faz isso perto. Enfim, e a gente como mãe, eu não. E aí a gente levou ele no primeiro pediatra que eu já cheguei falando, olha, tem um problema, que foi o Dr. Sidney. Ele falou, realmente tem um problema e realmente é isso, entendeu? Só que eu não posso diagnosticar. De primeira, então, ele já falou. Já. Eu já fui sabendo o que era. Porque, assim, quando eu fui juntando as pequenas peças e chegou naquela certeza, eu já levei ele tendo a certeza que era. Eu não esperava que fosse diferente. Mesmo querendo que fosse, mas não esperava. Claro. Ô, Isabela, e você? Conta a tua história pra gente. É o nome do filho ou da filha? Do filho, é o Rômulo. Conta então, pra gente como foi a nossa busca começou por volta de 1 ano e meio, né? Que, como a Daiane disse, o Rômulo também teve essa regressão. Ele também atingiu todos os marcos de desenvolvimento, né? Durante a gestação também não tiveram alguns problemas, teve alguns depois, como a icterícia, que ele chegou a ficar internado durante uma semana, mas depois, né, conseguiu alcançar todos os marcos de desenvolvimento certinho. A gente começou a notar que ele, assim, não estava interagindo muito com a gente mais, sabe? O contato visual estava diminuindo, você dava um comando, ele não fazia mais, coisa que ele já fazia com pouco esforço, sabe? Parou de mandar beijo, mandar tchau, e aquelas palavrinhas que ele falava também, ele começou a diminuir cada dia mais. Nós chegamos a procurar uma psicóloga, que infelizmente não deu certo, a gente já chegou a levar a queixa do autismo, que a gente começou a procurar na internet, né, que tudo apontava que era um autismo mesmo. Quando a gente chegou com essa queixa, ela disse que não era nada disso, que apenas nós, pais, víamos o autismo nele, né? E datou, como a Daiane disse, né? Datou como mimado, como falta de educação, que isso não interfere, né, no autismo, a gente sabe. E, assim, a gente voltou de lá muito arrasado, né? Porque a gente foi em busca de uma resposta, de uma suspeita, e a gente saiu de lá pior do que estava, porque a gente ficou pensando que a gente que estava causando aquele mal nele, né? Essa regressão. Que a gente não sabia também que era uma regressão, mas a gente percebia que essa troca que ele tinha antes estava diminuindo. Passado uns 2 meses, mais ou menos, conversando com uma outra prima minha, que é neuropsicóloga em São Paulo, contei tudo para ela, né? Falei tudo que tinha acontecido e ela me disse que era para mim correr, né? Falou, Isabela, isso realmente é um autismo, né? É o autismo regressivo que eles citam. Até então eu não conhecia, sabia muito pouco sobre o autismo, conhecia só alguns níveis mesmo e não sabia desses outros tipos. E a gente começou, né, a ver com ela o que podia ser feito. Então a gente perguntou para ela onde que a gente devia ir, né? E ela me instruiu aí em uma neuropsicóloga, ou uma psiquiatra infantil, ou um neuropediatra, né? E foi essa busca aqui na região. A gente conseguiu uma neuropsicóloga em Passos, onde ela aplicou os testes nele durante 6 semanas. E aí a gente chegou no resultado, né? De um autismo moderado, grau 2.
Nessa época, até chegar nessa fase, ele já tinha sofrido toda, assim, a regressão possível, sabe? Ele já não falava mais nada, não interagia mais, e assim, em curto tempo foi regredindo cada vez mais, sabe? Então, com quantos anos, Isabela? Aí ele já estava com 2 anos e 1 mês, foi quando fechou o laudo. Entendi. E nesse período, assim, foi muito difícil, porque a gente percebia que ele, assim, estava piorando cada dia mais, sabe? E a busca por profissional aqui na nossa região é muito escassa. Então, assim, foi muito difícil conseguir um profissional bom para laudar ele, mas, assim, no final acabou dando tudo certo, né? Hoje em dia ele começou a fazer, naquela época ele já começou a fazer as terapias, a gente já começou com uma intervenção correta, né? E hoje em dia ele já melhorou muito, né? Tá bem avançado, graças a Deus. Deixa eu perguntar para a Vanessa. Vanessa, eu já conversei com ela sobre esse assunto, mas vamos retomar, né, Vanessa? Vamos retomar um pouquinho. Vamos retomar com a Vanessa. O depoimento da Daiane e da Isabela, acho que é bem parecido com o seu, né? Me parece que acaba sendo muito, muito parecido, né? A história de cada mãe de autista, né? É bem parecido mesmo, porque a gente começa a observar assim que eles regridem. Aí você começa a pensar, é igual a Daiane falou, todo mundo fala, não, é coisa de mãe. Até o Elton chegou a falar para mim, você tá louco, você tá vendo coisa onde não tem. Aí eu falei assim, não é normal, ele não sabia brincar, pegar um carrinho, a criança tem que pegar o carrinho e sair andando com esse carrinho. Ele não, ele pegava o carrinho, olhava, rodava a rodinha, isso é uma característica de autismo também, e a gente falava assim, Elton, isso não é normal. Aí aquela busca, né? Você vai no pediatra, ele fala assim, não, eu não posso te dar o laudo, vamos pro neuropediatra. Aí o problema que tá, o auge da pandemia, você procurar um neuropediatra, igual a Isabela falou, a gente não tem tanto acesso aqui perto da nossa região. Aí você já começa a ficar louca, né? Porque mãe é um bicho louco. E você fica procurando. Até que você consegue fazer tudo e entrar nos eixos, olha, dá uma judiada com a criança também, porque dá aquela regressão, né? O que ele aprendeu, rápido, ele esquece. Percebi, né? E é muito rápido, né? É rápido. Deixa eu perguntar para a Rosana e para o Jusemar aqui. As 3 ali relataram que a culpa era da mãe. E aí, o Jusemar deu força ou falou a mesma coisa? Não, isso é coisa tua, Rosana, da tua cabeça, hein, Rosana? Então, na verdade, eu comecei a observar que não estava assim, igual a Vanessa falou. A gente, como mãe, é um bicho atrapalhado, mas só que a gente sabe o que está falando. Até então, eu tenho a Júlia, de 10 anos, né? E agora o Júlio. O Júlio foi uma gravidez planejada, né? Foi uma gravidez normal. Assim, foi assim, tudo normal. Planejei ter essa parte normal, mas acabou tendo que fazer cesárea, mas tudo certo. E eu observei. Ele tinha 1 ano e 8 meses, 2 aninhos. Eu comecei a observar que não estava tão certo. Aí comecei a falar assim, igual você falou. Ele começou, o Júlio, ele é totalmente cheio de manias. Ele tem muita mania. Ele começou assim, eu comecei a observar que ele tinha 3 mamadeiras, né? Tinha que dar o leite somente em uma mamadeira. E se eu não desse, aquilo lá para ele era muito difícil. Aí ele chorava, não, a outra TT, e aí eu pegava e falava assim, não, filho, essa, e ele não queria. Só que até então eu achava assim, eu falava, Jusemar trabalha de manhã, à tarde e à noite, então assim, a hora que ele chegava à tarde do serviço, eu falava, Jusemar, eu usava até esse termo, o Júlio não tá agindo normal, meu Deus, ele tá assim, tá com muita manias, ele vai brincar, muito seletivo, por exemplo, ele ia na gaveta dele, e aí ele tirava todas as blusas, colocava branco com branco, vermelho com vermelho, verde com verde. E a hora que ele terminava de organizar, aquilo lá para ele era prazeroso. Ele é totalmente organizado. E uma coisa que eu não sou, eu nem tenho tempo, é de ser tão organizada. Que tem mulher que é totalmente, né? Detalhista e tudo, eu não sou tão assim. Aí a gente comprou bastante carrinhos, aqueles pequenininhos. Ele começou, a hora que colocou o carrinho, ele enfileirou todos os carrinhos, organizou, não brinca, ele não brinca. Ele observa, sente, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, organiza totalmente. Aí depois ele ia brincar. Tudo que gira, ele é apaixonado. Ele é obcecado por ventilador. Até então, todo mundo falava, igual a minha família, Rosana, é totalmente normal, uma criança e tal. Só que eu comecei a observar
que entre um carrinho e um ventilador, ele queria o ventilador. Eu estava lavando roupa, ele pegava a cadeira e queria ver a máquina girar. Até que quando foi um dia, o Juscelmar desmontou um ventilador inteirinho. E ele montou. Simplesmente ele montou esse ventilador. Caramba. Aí eu falei, Juscelmar, foi você que montou? Não, mas não foi eu. Aí ele falou, eu, mamãe. E bateu palma. E se ficou totalmente... Aí eu peguei e falei, não tá normal. Por que não tá normal? Porque a idade dele não existe, não tá certo. Aí ele começou assim... Mas qualquer pai, qualquer mãe, num momento desse, o filho montou um ventilador, meu Deus do céu. Meu filho é fora da casinha. De onde veio a ideia que ele pode ser autista? O que vocês pensaram nesse primeiro momento? O atraso na fala, Antônio Cláudio, isso foi uma das características marcantes. Na verdade, ele, com 1 ano e meio, já percebeu. Eu não percebi. Em relação ao autismo, eu não entendia muito, na verdade. Eu até falei para ela. Só que aí... Pode ser. Aí ela falou, não. Eu falava que não é autismo. Porque só que eu percebi que não estava normal. No caso do Júlio, ele não teve regressão, sabe? Por exemplo, tudo que ele foi aprendendo ao longo do tempo devagar, ele continuou. Porém, cheio de mania. Por exemplo, ele foi para a escolinha, primeira vez que ele foi para a escola, ele fez um trajeto. A segunda vez, eu vou a pé, porque não é longe, a gente vai a pé. Eu fiz outro trajeto. Ele não aceita. É a mesma calçada, para na esquina. A primeira vez ele brincou com um cachorro, e ele tem que brincar com esse cachorro. Se o cachorro não tá, ele fala, mamãe, o cachorro não tá, mas se eu não deixar, eu não consigo levar para a escola. Aí ele faz birra, assim, birra entre aspas, hoje eu sei que não é birra. Na verdade, ele tava com atraso de fala. Levamos na fono. A primeira consulta, a fono já encaminhou para o neuro. Aí a primeira consulta, resumindo, a primeira consulta com o neuro, eu falei, doutor, a fono encaminhou, disse que o senhor trabalha com ela. Ela falou, não, eu não trabalho com a fono, alguma coisa. Aí, a primeira consulta ele já deu, ele falou, eu não posso dar o diagnóstico, porque vai ter que fazer essa terapia, é um processo demorado. Mas não tem erro que é Asperger, uma síndrome que chama Asperger. A gente sabe que é um autismo. Eu acho que acho que pela nova classificação nem existe mais, né? Eu acho que agora é o autismo leve grau 1, né? Acho que agora são vários graus de autismo. O Asperger, até o ano passado, se não me engano, eu ainda usava Asperger, né? Síndrome de Asperger. Agora não é classificado como autismo grau 1 né? Mesmo. Só que ele não pode dar o laudo, né? A CID lá certinho, porque ele falou, a gente está fazendo encaminhamento com vários profissionais para ver a visão de vários profissionais sobre o assunto, e no final ele fazer o laudo ali. Depois de 6 meses de acompanhamento, é protocolo, depois de 6 meses de acompanhamento, se emite um laudo. Mas então hoje na verdade... Vocês ainda não têm laudo? O laudo definitivo fechado, vocês não tem esse laudo definitivo. Não tem esse laudo definitivo ainda, né? Fecha mais ou menos em 2 meses aí, porque aí precisa também, inclusive, dos profissionais da educação que acompanham ele, o pessoal da escolinha, a fonoaudióloga, né? A fisioterapeuta, vários profissionais envolvidos, cada um dá uma versão, né, do que eles estão vendo. E no final, mas o médico já falou, se eu pudesse dar o laudo para vocês aqui, agora eu já daria. É autismo, né? Então, o neuro, é neuro? Neuro. E na verdade, ele tem uma característica, ele não interage. Por exemplo, com criança, ele brinca, só que devagar ele vai se isolando e brinca sozinho. Tudo que você der na mão dele, ele monta. Sabe, ele gosta de montar, a parte dele é assim. Ele ama, apaixonado. E como ele é cheio de mania, a professora, assim, ele tem muitas manias, né? Então, lá na escola também, as professoras já notou em relação à organização, entendeu? Ele fica na dele, não conversa muito, ele fica ele começou a inteirar depois de umas 2 semanas, que aí ele fez uma amiguinha, depois fez outro, mas assim, ele foi observando primeiro. Deixa eu voltar aqui para Daiane. Daiane, quando você recebeu o diagnóstico do médico, né, que teve essa... que o médico falou com você, olha, realmente é autismo, como é que foi o baque para você, para sua família, como é que foi receber essa notícia? Quando a gente foi no primeiro, eu passei numa neuropediatra inicialmente, não deu certo com ela.
travou a internet ali da Daiane, então eu vou passar para a Isabela, para você ir falando, depois a gente volta para a Daiane para que ela continue aí. Travou, Daiane, voltou. Vamos lá, vou repetir então, Daiane, a pergunta, como é que foi receber esse diagnóstico? Então foi assim, a gente, quando levamos numa neuro, inicialmente, não adaptamos com ela e fomos para outro neuropediatra. E ele pediu vários exames. E na primeira consulta ele falou, terapia. Então assim, quando a criança já chega no consultório médico, mesmo sem um laudo fechado como o Júlio, do Jusemar com a Rosana, ele tem o direito a todas as terapias, ou pelo plano de saúde, ou pela PAI, ele tem direito a qualquer terapia, qualquer médico, como se ele já estivesse com o laudo fechado. Então, assim, entendeu? Mesmo em investigação. E aí ele é de praxe o neuropediatra pedir exame auditivo, exame para epilepsia, porque é muito comum o autismo estar associado com alguma outra síndrome, que não foi o caso do José Luiz, que a gente fez eletroencefalograma, ressonância, tomografia, aí eles, todos os nossos, a gente tem um grupo de mães aqui de Guaranésia, todas as crianças passam por essas etapas para excluir um problema auditivo, ou então para somar, se tem autismo, mas também tem alguma outra coisa. Porque a criança só consegue evoluir com o autismo com as terapias, mas se ela tiver alguma coisa que está impedindo ela, ou um problema auditivo, ou uma epilepsia, que é convulsões, ela não vai conseguir avançar. Então, o José passou por todas essas etapas, já fazendo as terapias, e depois de 3 meses a gente conseguiu, porque era muito certo que era. O José Luiz se autoagredia, coisa que ele não fazia quando ele era bebê, ele começou a se autoagredir depois, perto de 2 anos, e que cessaram com as terapias, e aí, bom, quando eu fui no médico com o laudo, aquilo lá já não foi um baque para mim. Você já estava esperando? O baque inicial foi nas primeiras 2 semanas, essa coisa, porque a vida da gente muda. Você tem um filho perfeitinho, você tem uma vida perfeitinha. E aí vai lá e te joga no colo um filho especial. Você não sabe, até uma semana atrás você não tinha. E aí você tem que começar a ir terapia, médico, mãe, porque mãe de autista é tudo doida. E se não for doida, não vai, entendeu? A gente vai, a gente senta, a gente espera, a gente briga, a gente... Para ir, porque a gente vê que os nossos filhos, quanto mais demorado for, menos eles evoluem. Então a gente... Aí veio aquela história. Mas é coisa da tua cabeça, você está colocando rótulo no seu filho, você não precisa de contar para todo mundo. E assim, esse contar para todo mundo, às vezes é contar para seus amigos de trabalho, para seus vizinhos, mais próximos. Tem gente que não faz isso, mas eu fiz. Né? Esconde. Que tem que respeitar um processo de aceitação de cada um, entendeu? O meu modo não foi, o meu modo foi abrir, entendeu? Falar, conversar, perguntar. E foi o modo como eu consegui superar isso e mostrar para os outros que não tinha problema, ele era autista, sim. Tanto que o meu filho mais velho, às vezes, quando a gente está em algum lugar, o José Luiz tem alguma crise, o João Pedro já acostumou tanto que ele fala, não, é só não olhar porque ele é autista, daqui a pouco vai passar. Então, assim, é muito natural, entendeu? Mas é sofrido, é doloroso, porque, como eu disse, quando você está lá fazendo ultrassom, você não espera que a médica fale, você vai ter um filho especial, você vai ter um filho com deficiência. A gente sonha, tem um filho, e depois de um tempo vem essa novidade. Essa notícia que você tem que mudar completamente o que você tinha planejado, né? Quer dizer, o planejamento é outro, passa a ser outro. Depois de um tempo, entendeu? Ô, Isabelle, como é que foi essa questão de você receber o diagnóstico, sabendo que o filho era autista, para contar para a família, como é que foi? Foi de boa para você? Você já chegou e já contou? Ou não? Ficou um pouco falo, não falo? Como é que foi isso? Para chegar no diagnóstico, foi mais sofrido, né? Porque a gente não tinha certeza do que receber o diagnóstico em si.
Nesse processo, de 1 ano e meio até 2 anos e meio, quando foi o laudo dele, a gente assim, começou a estudar desesperadamente para saber se realmente era aquilo ou não. E com a nossa primeira experiência com essa psicóloga que disse que era frescura, que não era nada disso, né? Ela culpou muitas coisas, citou a amamentação, citou que ele ainda usava fralda, que ele era mimado, que ele tinha coisas demais, e citou também que cada criança tem seu tempo, né? E, assim, essa questão toda me deixou mais mal do que receber o diagnóstico depois. Porque, assim, ficar na dúvida, não ter a certeza se é ou não, é mais dolorido. Sabe? No meu caso foi. E, assim, depois desse processo, né, de conseguir essa profissional para laudar ele, aí foi me aliviando. E conforme eu conversava com outras mães, eu me abria, contava, aquilo foi me aliviando. Mas para a família foi um pouco mais difícil, sabe? Porque sempre ficava aquela dúvida para ele, sabe? Você tem certeza? Nossa, mas eu acho que não é não, ele é tão inteligente, você tem certeza mesmo? Sabe? Sempre ficava nisso. E isso é muito desgastante, porque nós pais já tínhamos levado assim, ele já tinha um laudo fechado, então ficar provando aquilo para a família e para alguns amigos é muito doloroso também, é desgastante, sabe? Então, assim, depois disso, de um certo período de aceitação, aí, assim, eu mandava vídeo para a família, eu comecei a comprar alguns livros, né, comecei a acessar alguns institutos na internet, e aí eu ia compartilhando, sabe? E aí depois eles começaram, assim, a me dar ouvido, né, e começaram a me apoiar um pouco mais. Mas no começo, em si, foi muito difícil. E a gente se sente muito sozinha. Demorou para o pessoal entender. Vanessa, no seu caso, como é que foi a questão da família? O pessoal aceitou de imediato ou ficou mais ou menos como a Isabela ali questionando, será que é mesmo? Tem certeza? Como é que eles acabam falando, né? Você tem certeza? Mas não parece que é autismo. Ele nem parece que é autista. Eles falam muito assim, né? Nossa, ele não parece que tem autismo. Fala, mas tem. Pode ter certeza que tem. A gente sofreu por causa disso. Por causa dessas crises de choro, até a adaptação da gente como mãe é difícil. É igual você falou, a gente não tinha um manual. Quando você recebe a notícia, é um impacto. Aí até que você entra nos eixos, aí vem, você tá melhorando, aí vem um e fala assim, mas ele não tem autismo? Não parece que é autismo. Eu acho que eles estão errados. Ele é muito inteligente, sempre falam isso. Não, é autismo. Vamos aceitar e vamos fazer o tratamento. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira que não vai resolver. Tem que fazer as terapias e vamos que vamos. Sim. Jussemar e Rosana, e vocês dois que receberam a notícia, né? Ainda não tem o diagnóstico fechado, mas como o Jussemar disse, já tem quase certeza, né? Como é que vocês estão preparando agora? Porque vocês estão mudando o planejamento, que a Daiane falou agora, né? Vocês estão no meio dessa mudança de planejamento. Como é que vocês estão vendo o futuro? O que vocês estão preparando aí para cuidar melhor desse pequeno menino de ouro que vocês têm em casa aí? Então, na verdade, eu ouvindo as mães, vocês estão tudo a mesma coisa. Eu acho que assim, você ouve o Júlio não é autista, por exemplo, a família aceitação. Eu tenho uma irmã, ela fala, Rosana, ele não é autista. O Júlio não é, a minha sogra mesmo, que eu amo de coração, ela vai estar ouvindo, né? Ela fala assim, não, o Júlio não é autista. Aí, igual a gente que sabe que está 24 horas com a criança, das crises, né? Que o Júlio tem as fases de crise, teimoso demais, muito bravo. Igual, por exemplo, às vezes eu vou sair para determinado lugar, eu sei que não vai dar para eu ir. A gente que é mãe já sabe, né? Então, determinado lugar, igual eu tenho a Júlia, que me ajuda muito, igual a Daiane. Pô, mamãe, vai passar, né? É a crise, ela me ajuda demais. E é tudo isso mesmo. As características que eles falam, imagina o meu cunhado. Meu cunhado fala assim, Rosana, é que igual, ele tem mania de organizar, ele fez compra, e aí ele organizou totalmente, no lugar no armário. Colocou até os leite condensado grandes, os menorzinhos, ele, sabe, em 5 minutos ele organizou tudo. Ele falou, como esse menino é autista? Eu falei, gente, isso não é de criança. Uma criança de 2 aninhos que organiza. Isso daí já é uma das características.
Então, a aceitação. E não é só aceitação. As meninas não falou em relação ao preconceito também, viu? A gente... não, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, que isso é importante. Depois? Isso é importante. Então, Sempre. porque eu comecei a observar, né? Por exemplo, ele não tem laudo, mas o próprio neuro falou, Rosana, é 6 meses para eu fechar, inclusive daqui 2 meses ele fecha, ele está fazendo terapia. O Júlio Manuel faz todas as terapias lá na PAI, a gente faz pela PAI, ótimos profissionais, uma bênção de Deus, ajudou demais, principalmente nas crises dele, ajudou eu também, mamãe, isso é igual eu falei, eu não fazia ideia que eu ia ter esse diagnóstico, o Justemar sabia, eu não. Então, quando eu recebi, eu cheguei chorando, vou ser sincera. Eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque eu não sabia o que era autismo, gente, porque depois a gente começa a aprofundar, sabia o que era, mas não assim, eu era bem ignorante nessa parte. E aí, o que aconteceu? Eu demorei 3 meses para aceitar, não por preconceito. Não, a cair a ficha e eu olhava, eu falava, não, mas não é. Depois dos 3 meses que eu fui aprendendo com os profissionais, eu aprendi muito com a psicopedagoga, com todos os profissionais, e eu mudei a forma de lidar com o Júlio e vi que realmente, entendeu? Só que em relação à aceitação, à família, a gente tem tudo isso mesmo que todas falaram. E na verdade não vai ter a plaquinha de autista, né, gente? Não é assim. É só quem tá, é 24 horas, né? Ô, Justemar, o grande problema talvez seja realmente essa questão da aceitação da sociedade, e nem só a família, mas da escola, dos vizinhos, dos amigos, sei lá, vai fazer um jantar na sua casa, os amigos chegam, já tem essa dificuldade, esse que é o grande problema, onde pega realmente, Justemar? Na verdade, eu acho que falta muita informação, né? Acho que esse é o problema, a falta de informação hoje. Saiu uma notícia recente, que acho que 30 e poucos %, os casos de autismo no Brasil cresceram 30 e poucos %. Aí todo mundo fica se perguntando, nossa, por que o autismo vem crescendo tanto no Brasil, né, ultimamente? Na verdade, não cresceu. O autista, ele sempre esteve aí na sociedade, só que a sociedade não olhava para ele. Então, agora a sociedade passou a olhar para o autista, começou a perceber o autismo, começou a ter informação sobre o autismo. Por isso, que não é que aumentaram os casos de autismo. Na verdade, a sociedade começou a perceber o autismo. Principalmente porque tem uma lei federal que foi votada, acho que, se não me engano, no ano passado, não me engano, que justamente uma lei voltada para esse público, o autista, e automaticamente o povo, né, começou a acordar, nossa, existe o autista está com a gente na sociedade, o autista, ele faz parte do nosso dia a dia. Na minha época mesmo, o autista, os meus amigos de escola, que aí eu olhando tudo isso agora, eu falo, nossa, ele era autista. Fulano era autista, fulano era autista. Só que naquela época era só o menino diferentão da escola, ele é diferente, ele é na dele, ele fica lá no cantinho dele, sabe? E hoje não, hoje a sociedade olha para essa criança e fala, o que a gente pode estar fazendo para ela, né? Mudou, né? Para estar inserindo muito, né, ela na sociedade. Né? Eu acho que se há 10 anos atrás, 15 anos atrás, como a Isabela contou que foi na psicóloga, a psicóloga falou, não esquenta que não é nada. Lá atrás, provavelmente, o pai não esquentaria e levaria uma vida normal, né? Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Com a informação, os pais procuram, né? Ainda acontece, né, Dani? Acontece. Muitos profissionais, maus profissionais... Não estão preparados, né? Isso, não preparados. Eles fazem essa maquiagem. E aí, o que acontece? Uma criança com 2 anos chega no consultório, não é nada, é mimo, põe na escola. Só que o que acontece? Isso é jogado para frente. A criança é empurrada. E aí, chega lá com 5, 6 anos, a criança usa fralda, a criança não come direito, a criança não fala. E aí, chega numa etapa que a criança já está muito aparente, que aí é aquele negócio, ele é autista, porque assim, para muitas pessoas, a criança tem que ser totalmente comprometida para ser considerada autista, que não é. Aí, por isso que é considerado um espectro. Por exemplo, o José Luiz já não tem a mania de organização que o Júlio, do Justemar com a Rosana, tem. Muito pelo contrário, ele não consegue se organizar vendo aquela bagunça. Entendeu? A comida tem que ser separada. Se eu vou dar macarrão, se eu vou dar batata, tem que ser em pratos separados.
prato branco. Então, assim, tudo já diferente do Rômulo, que não tem a seletividade alimentar. Então, assim, cada criança é de uma maneira. Tá, só para me entender, tem a questão do nível 1, nível 2. Essa questão do espectro é o que diferencia os níveis? Não. O né? nível é o grau de suporte. Por exemplo, o nível, como a gente falou, muito pode se confundir com a idade da criança. Por exemplo, o José Luiz, hoje, ele não se comunica como uma criança de 3 anos e meio deveria se comunicar. Quer falar. Ele até fala, ele nomeia tudo, mas ele não consegue falar assim, mamãe, vamos passear. Ele vai até a porta, ele pede para abrir a porta, como a gente já está acostumado, ele dá esses sinais. Como uma criança de 3 anos e meio falaria, ele não fala ainda, entendeu? Mas ele tá chegando lá. Então, assim, o grau de suporte, por exemplo, se eu for numa festa com ele, eu tenho que ficar de olho no José Luiz 100% do momento, porque ele não sabe o que é perigoso, ele não sabe, se ele se perder, ele não sabe pedir para voltar com a mamãe, com o papai. Então, o grau de suporte que a criança precisa, aí ela vai evoluindo ou não com o tempo. Agora, o espectro são as características que a criança tem. A seletividade alimentar que o José Luiz tem, que outra criança não tem. O José Luiz eu desfraudei ele com 2 anos, tem criança que desfrauda com 4. Tem criança que ela é não verbal, que ela não fala durante toda a vida. Então, assim, e tem criança autista que fala, tem criança autista que agride, tem criança autista que já é extremamente carinhosa. Então, assim, não tem... falar assim, ele não é porque o meu vizinho e faz isso, entendeu? Entendi. Por isso que é considerado um espectro, não são iguais. Perfeito. Dá para comparar. Isabela, o que mudou na sua vida? Tudo? Depois dessa questão do diagnóstico, mudou tudo, né? Mudou tudo. Como é que é ser mãe de um menino autista? Então, a gente está em alerta o tempo todo, né? A gente tem medo de entrar em uma crise, tem medo de entrar em alguma questão sensorial que a gente não conhece ainda, né? Como é um espectro, a gente está, assim, tem que estar alerta o tempo todo, né? Mas, assim, com ele, a vivência, nossa, é pura alegria, porque ele é muito amoroso, ele é muito carinhoso, sabe? Então, assim, é um filho mesmo, igual a gente sempre sonha mesmo e a gente espera, mas ele apresenta as características dele, do jeito dele, no momento dele. Mas é uma alegria imensa ter ele, sabe? E, assim, igual a Daiane falou, sobre essa questão de ser um espectro, é onde muita gente acaba não entendendo, porque a maioria das pessoas imagina um autista, às vezes agressivo, que não sai de casa, que não comunica, que é depressivo, e como é um espectro, cada um é diferente do outro, nenhum é igual, né? E assim, com o passar do tempo, o Rômulo foi evoluindo, né? É uma caminhada longa, mas assim, a gente está muito feliz de onde ele está chegando, né? Mais ou menos o ano passado, em agosto, a gente percebeu que ele tinha um hiperfoco em letras e números, né? E no inglês, que ele gosta bastante, de sistema solar, planetas, essas coisas ele também gosta muito. Então, assim, ele começou a gostar, e agora ele está com 3 anos e 4 meses, ele já sabe ler palavrinhas pequenininhas, sabe? Mas a questão da comunicação ainda é falha, entendeu? Tem tudo isso em questão. Ele nomeia tudo também, sabe? Aponta, fala o que é isso, o que é aquilo, porém ele não tem essa troca, essa conversa ainda. Por isso que ele ainda é nível 2 de suporte. Ele apresenta algumas características do nível 1, mas, por enquanto, ele ainda é citado como não verbal. Após o momento que ele começar a ter essa interação, essa resposta com o outro, começar a formar frases mesmo, né? Aí ele passa a ser nível 1 de suporte. Aí ele sai do não verbal e vai para o verbal. Entendi. Ô, Vanessa, a questão do preconceito, a gente falou isso no outro papo que a gente teve no ano passado, né? Que era, né, a gente estava falando sobre a semana da PAI, né? Como é que é essa questão do preconceito? Realmente existe esse preconceito ou isso é coisa que a mídia fala só? Fala que tem, mas não tem nada. Como é que é a convivência? Vamos falar aqui de Guaranés, da nossa cidade, dos nossos vizinhos. Existe ou não o preconceito?
Existe. Infelizmente, existe. Às vezes, até no próprio parquinho, você tá no parquinho, tem mãe que te olha assim. Já cheguei a ouvir falar assim, nossa, ele é especial, não é? Desse jeito. Aí eu falei assim, na hora eu fiquei um pouco ofendido. Falei, como que ela fala que ele é especial? Todo filho é especial. Só porque o meu tem algumas atitudes diferentes, ele é diferente. Ela vai falar assim, a gente se dói com a maneira que as pessoas voltam pra gente falar isso, né? Ela olha com o rabo dos olhos, vamos dizer assim. Nossa, Canto ele é dos olhos, especial, né? ele é especial, ele é diferente, né? Isso é preconceito. Então a gente vive muito isso. As pessoas te olham diferente. A partir do momento que ela sabe que você tem um filho autista, a maneira é diferente. Rosana, vocês já passaram por alguma coisa do tipo, Rosana, Jusemar, algum tipo de preconceito? Passei. Sim, igual a Vanessa tá falando, né? E não foi só uma nem duas, foi várias vezes. Inclusive, eu estava conversando com umas mães, né? Assim, conversando normal. Aí eu relatei algo que a diretora tinha falado comigo, né? Porque a direção da escola passa os cuidados deles. Nossa, é muito, sabe? A evolução do Júlio, ela vai me falando, né? A gente comunica direto, assim, sempre, quase todos os dias. Aí ela falou assim, Rosana, me sabe por que a direção falou? É porque o seu filho tem problema. Nossa, a hora que ela falou aquilo, igual a Vanessa falou, dá uma sensação, é uma sensação ruim. Aí eu respirei e falei assim, deve ser. Por quê? Porque a gente sabe que são pessoas que não entendem, porque criança autista, elas são inteligentíssimas, muito inteligentes. Elas são incríveis, né? Eu falo que eu aprendo cada dia com o Júlio Manuel, sabe? E eu falo que Deus dá crianças especiais, autistas, para pessoas especiais, não é verdade? Então, eu sou grata a Deus, né? Por ele ter dado o Júlio Manuel da forma que ele é hoje. Igual eu falei, a gente está fazendo as terapias, todos os procedimentos, mas que o preconceito tem sim. Eu passo por isso. Ô, Jusemar, e uma preocupação de vocês, como pais, do que o Júlio vai enfrentar de agora para frente, os preconceitos que ele vai enfrentar da sociedade de agora para frente? Como é que vocês vão preparar ele para o futuro? O desafio de todo autista, não só o autista, né, mas toda criança e, de certa forma, as pessoas olham de uma forma diferente para elas, o desafio número 1 dos pais é fazer com que eles se interajam na sociedade. Criar mecanismo para que essa criança venha sobreviver. Porque, igual falou, igual a gente ouve, essa criança tem problema. Gente, todos nós temos problema. E uma coisa muito interessante nas crianças autistas, eu sou professor de alunos autistas, tenho vários alunos autistas, né? Me dou muito bem com eles, graças a Deus. E o que acontece, é que eu vejo, eles têm assim, todo autista, a gente tem múltiplas inteligências, né? E todo autista, ele vai ter uma área da inteligência dele que é uma coisa, assim, de outro mundo, sobrenatural. É demais, entendeu? E o que acontece? Usar isso, né, para que ele possa se interagir no meio da sociedade, usar isso como vamos dizer assim, como uma alavanca, né, para a vida dele, para a carreira, para o que ele for fazer da vida. E o desafio número 1 é justamente isso. As terapias e tudo mais, fazer com que ele, com tudo aquilo que ele é, do jeito que ele possa se interar na sociedade, para ele se socializar. O desafio maior hoje do autista é com relação à socialização. E isso, muitas das vezes, não depende dele, depende do ambiente onde ele está. Entendeu? E que eu falo, a limitação, muitas vezes, não está no aluno, vamos pegar na escola, que tem as limitações, está na instituição, está na escola. Ali estão os limites, coloca limites, barreiras, né? O ser humano não foi feito para ter limite, para ter barreira, né? Se a gente tivesse limite e barreira, a ciência não teria progredido. Então, seria mais ou menos isso. Eu ouvi essa frase essa semana, eu tive uma palestra essa semana muito interessante, numa escola de Mococa de Paula, sobre justamente essa questão do autismo. O que existe o limite, né, não está na pessoa, o limite muitas vezes estão nas instituições, estão nos lugares em que a gente frequenta, ali que estão os limites.
A gente coloca limite, a sociedade coloca limite e a pessoa não consegue desenvolver. Então, por isso é muito importante, né, as políticas públicas, justamente voltadas para isso, para que eles possam, né, mostrar que eles realmente são seres individuais, assim como qualquer um de nós somos, né? Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem um talento para alguma coisa. Eu, por exemplo, até hoje não descobri qual que é o meu, mas devo ter talento para alguma coisa aí, né? Então, é isso aí. Durante a semana, eu não sei se o programa já foi ao ar ou se ainda vai ao ar, a gente vai falar, assim, inclusive, sobre a questão dos direitos dos autistas, né? A gente vai estar na descrição se o programa já foi ou se ainda vai para o ar. Daiane, outra questão que eu queria levantar, a gente falou bastante sobre o preconceito, né? Dessa questão da socialização que deve haver aí das crianças autistas. Hoje, imagino eu, que vocês tenham, os pais, um grupo, né? Esses grupos de WhatsApp que são muito famosos, eu conheço bem questão de grupos de WhatsApp, por causa do Expresso. Eu imagino que vocês tenham também, e isso deve ajudar muito, né? Vocês. Eu alguns anos atrás, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás, eu conversei com um grupo de mulheres de Guaxupé, de mães de Guaxupé, que elas resolveram se unir, são mães de crianças autistas, e elas me contavam que isso tinha mudado muito a vida delas, porque isoladamente, cada uma sofria de uma forma. Quando elas se uniram, elas descobriram que os problemas eram muito parecidos e a gente percebe isso na conversa que eu estou tendo agora com vocês. Os problemas são muito parecidos. Existe essa união de pais aqui em Guaranésia que tratam desse assunto? Sim, há um mês e 5 dias a gente criou esse grupo. Na verdade, eu venho postergando isso, achando, a gente conversava, eu conversava com a Vanessa, conversava com a Isabela, conversava com o Josemar na escola, e assim, e nunca essa junção, porque eu nunca achei que eu estivesse preparada para juntar, porque é uma carga muito grande ser mãe, é uma carga muito grande ser mãe de um autista. E aí, eu assim, mas gente, conversando com uma, conversando com outra, e a gente a gente que abre o autismo, que fala, que escancara o autismo, é difícil a semana que a gente não é procurado no Instagram para falar, olha, meu filho é autista, que médico que você levou, que terapia que ele faz, a escola me falou que meu filho pode ser autista, a Isa mesmo pode confirmar, toda semana tem gente procurando a gente. E aí, a Isabela, a gente vem falando há um tempo disso, aí um dia veio um estalo, vamos criar esse grupo, mas esse grupo é só para a gente conversar entre nós, não vamos, né, expandir muito não. Em um mês de grupo, a gente tem 23 famílias com laudo fechado ou não. A gente sabe que tem outras pessoas que optaram por não entrar no grupo. Então, assim, não são só 23 autistas que tem em Guaranésia. Porque existem pessoas que já passaram por muitas situações difíceis, que não estão preparadas, que não têm aceitação, ou que simplesmente encaram de uma forma diferente. Nós de Guaranésia, a maioria de nós estava no grupo de Guaxupé, está ainda, que é o grupo Girafas, que é excelente, tem muitas mães, só que houve a necessidade de um grupo aqui para Guaranésia para a gente falar, olha, as terapias da PAI estão indo muito bem, o tal médico vem em tal lugar, tal exame, tal remédio para ajudar no sono, e isso e aquilo. Então, assim, a gente criou, e é excelente, assim, um problema que a gente tem, a gente desabafa de problema familiar, a gente desabafa quando o filho não está dormindo, porque ali todo mundo, ninguém julga, a gente fala assim, que todo mundo passa por aquela situação, se não passou, vai passar, entendeu? Então a gente consegue se entender, e é muito bom porque a Isa viu um texto na internet legal, ela coloca lá, compartilha com todo mundo, para todo mundo ler. Vai compartilhando as experiências, né? Isso é muito bacana. Gente, olha, o tempo aqui nosso já está estourando já e teria chão para a gente conversar, tem muito assunto para a gente abordar ainda. Mas eu gostaria de agradecer todos, primeiramente, pela participação, por ter aceito o convite de participar. E quero que vocês encerrem, começando pela Isabela, com alguma mensagem para mães que estão, de repente, percebendo alguma alteração, alguma coisa no filho, tem medo,
logicamente, de receber um diagnóstico positivo. Eu acho que a primeira coisa deve ser isso, né? Nossa, como é que eu faço? Vou, levo, não levo? Quem eu procuro? Queria que você, Isabela, deixasse uma mensagem para essas mães, por favor. Então, a busca pelo diagnóstico, né, como eu disse, ela é muito dolorosa, né? Não saber se realmente é aquilo. Mas, assim, a cada evolução do nosso filho, a gente vibra demais. Então, eu acho que é nisso que a gente se apega, sabe? E ter o contato com outras mães é como se fosse uma terapia para nós, sabe? Cada hora que a gente desabafa com uma mãe, que a gente conta o que aconteceu, fala, olha, que em casa funcionou, que em casa não funcionou, tenta isso, tenta aquilo é um conforto para nós, sabe? Muitas famílias não têm um suporte de apoio na família, né? Que acaba, assim, deixando isso mais difícil ainda, né? Fazer essa caminhada sozinha é muito difícil. Então, assim, ter o apoio da família é fundamental, né? Depois, assim, que o filho tiver encaminhado nas terapias, começar o tratamento adequado, uma intervenção correta, né? É necessário também que essa família se capacite, né? Tente entender mais o filho, estudar cada dia mais, ver o que pode ser feito em casa para começar a aumentar essa carga horária dessa terapia, né? Porque o tempo que a criança mais passa é em casa, não é nas terapias, né? Então, a gente precisa dar continuidade nisso. Mas é um período, assim, é uma caminhada, dia após dia, dia após dia. A gente não pode querer estudar tudo de autismo em um dia só. Isso aconteceu comigo e eu quase fiquei doente, sabe? Porque, assim, é um desespero enorme você querer saber uma coisa que você não conhece, e o autismo, ele é muito amplo, né? Se trata de um espectro, então cada um é de um jeito, é diferente. Então, assim, o que eu aconselho mesmo é tentar conversar com outras mães, se abrir com os profissionais, né? Se tem algum atraso no desenvolvimento, vai atrás, procura, né? É melhor ter a certeza mesmo de saber se tem realmente alguma coisa ou não, do que ficar na incerteza. Perfeito. Vanessa, e você, alguma mensagem aí para os papais e mamães de crianças autistas? É difícil, né? Mas nós estamos juntos. Qualquer coisa, assim, a gente uma apoia a outra. Que mãe sempre entende outra mãe. Igual a Daiane falou, mãe de autista é mais doida ainda, porque a gente sabe tudo que acontece, tudo que vai passar. Então, assim, qualquer pai, qualquer mãe que tiver dúvida, procura a gente, conversa com a gente sempre vai estar à disposição. Que quem está entrando agora, está chegando agora com isso, é difícil. Não é fácil, mas a gente consegue, a gente vence, e a cada dia vamos melhorando cada vez mais, estudando muito. E a gente percebe pela alegria no rosto de vocês quando falam do filho de vocês, né? Claro que supera, né? Acho que o primeiro momento é de dificuldade, como toda coisa desconhecida, né? O desconhecido é difícil, porque a primeira semana que você recebe, eu falo assim, a gente tem que viver esse luto. A gente vive uma semana você só chora. Aí depois você fala assim, não, vamos agora, vamos viver e vamos encarar o que a gente tem que... Vamos tocar e vamos conseguindo. É isso daí. Ô, Jusemar, uma curiosidade, você que é bom com os números aí. Eu tô conversando aqui com 4 mães, né? A Daiane é boa com os números, eu não. A Daiane é de matemática. Não sabe uma questão que eu queria falar? Aqui 4 crianças, meninos. Tem alguma coisa? O número de autistas é maior no sexo masculino? Jusemar, sim, quem pode... estatisticamente, falando de modo estatístico, assim, sim, é mais comum entre meninos do que entre meninas, mas também tem entre meninas. Mas estatisticamente falando, a probabilidade é meninos autistas, assim. E você falando sobre a questão da emoção aí, né? Homem é mais razão também. Por exemplo, aqui em casa, eu com 1 ano e meio, mais ou menos, já comecei a perceber e associar algumas coisas. Eu já falei para ela, olha, pode ser um Asperger, pode ser um autismo e tal, só que a ficha dela não caiu. Aí o dia que o médico foi lá e falou, né, aí a ficha dela caiu, aí ficou uma semana em casa, assim, e aí no desespero e tal. E só que eu já estava me preparando para isso, já sabia mais ou menos, né? Eu falei, aí justamente entra a questão do gênero também, o homem é mais razão nessas horas, né? A gente falou, tudo bem, ele é assim, o que eu tenho que fazer, quais são as terapias, o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que fazer. E aí a Rosane já, desespero e tal, mas graças a Deus está tudo encaminhado agora. Graças a Deus. Alguma mensagem, Rosana, final, para as mamães aí, papais dos autistas?
Então, eu quero dizer para todas as mamães que perceberem algo diferente, igual da forma que eu percebia, mas eu não tinha nem noção, né? Igual todos falaram, é doloroso, muito doloroso. Eu cheguei chorando em casa, né? E, na verdade, não foi nenhuma semana, foi uma semana assim para a ficha cair, mas foram 3 meses para eu realmente, sabe, entender, porque, assim, entender que eu falo assim, você fica assim, sabe, meio que sem chão. E depois você começa a observar que não é nada, porque a gente, né, você vai estudando, igual a Isabelle falou, não é da noite para o dia, é devagar. Então, a mensagem que eu mando para as mamães que perceberem é só procurar, porque tem os profissionais. O Júlio está tendo melhora com as terapias, são ótimos profissionais, não é verdade? E eu quero dizer mais uma vez, são crianças incríveis, maravilhosas, e é um presente que Deus dá, essas pessoas especiais para a gente que é especial. E eu também falo que eu estou disponível a ajudar, né? As mamães que perceberem alguma coisa pode estar procurando, eu faço parte do grupo faz 15 dias, mais ou menos. Estou junto com as meninas e está sendo maravilhoso, porque aí às vezes eu nem interajo tanto, mas aí, como as conversas, eu falo com meu esposo, é tudo, são todas as mamães passam tudo igual, né? A rotina. E isso é muito bom. Pelo que vocês falaram aqui, é muito parecido, né? O relato de vocês é muito parecido. Totalmente. Então as mamães procura os profissionais que perceber, não deixa não, né? Vai ser bem. Daiane, o grupo aqui de Guaranésia já tem nome? Ou ainda não foi definido? Vai ter uma votação? Vai ter uma votação no grupo? Na verdade, um mês atrás a gente não queria nem falar muito disso. Aí agora a gente já está no Expresso. Tá vendo? Ó, a gente intitulou Grupo Pais de Autistas Guaranésia. Tá. E na quinta-feira, não sei se o programa já foi no ar, a gente vai fazer a nossa primeira roda de conversa lá na PAI. A Terezinha, o José Luiz, ele faz terapia pela Unimed, ele não faz na PAI, que não faz porque ele começou na Unimed, nada preconceito, nada, porque a PAI é maravilhosa. Eu mantenho contato com a Marcela, que me ajuda muito na parte de seletividade alimentar. A Terezinha conversou com a Isabela, cedeu o lugar para que as mães pudessem, mãe, família, quem quiser, quem se interessar, na quinta-feira, às 7 horas, vai ter uma roda de conversa sobre autismo. Se o programa já foi no ar, depois a gente vai fazer outra, e aí a gente pede para o Expresso... Divulga, a gente vai estar divulgando durante a semana, pode ficar tranquilo. A gente, quando mãe, se depara com esse diagnóstico, a gente acha que nunca mais vai conseguir fazer outra coisa na vida. Eu achava que eu não conseguiria mais trabalhar, que eu não conseguiria mais ir numa festa de aniversário, num casamento, mas as coisas vão se ajeitando. A poeira vai assentando, a gente vai conversando, os terapeutas vão nos ajudando, nos ensinando, porque, como a Isa disse, a terapia é em casa. A criança aprende em casa, a gente coloca o que ela aprende em casa, porque o tempo de terapia é muito curto. Então, assim, a gente consegue, os filhos nossos conseguem. E isso que a gente está fazendo, que a gente precisa de fazer, é falar, é não ter medo, não ter vergonha, porque errado está em quem julga, porque hoje em dia tem tanto autista, porque se você não teve uma família ainda, vai ter, entendeu? Então, assim, ou tem, não sabe, né, Dani? Ou não quer ver. Então, assim, a gente tem que falar, a gente não pode ter vergonha, eu nunca vou ter vergonha dos meus filhos, do que eles forem na vida, honestamente, claro. Por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que estar aberto, sabe? E a gente tá aí, lutando, um dia não tão bom, outro dia já compensa o dia ruim, e assim tá. Perfeito, gente. Obrigado, parabéns aí a todos vocês. Sucesso com os filhos, viu? São, como a Rosana disse, crianças pra lá de especiais, né, Rosana? Tudo de bom, e a gente vai fazer vários programas durante esta semana. Um abraço para todos. Valeu. Tchau, tchau. Expresso Cast. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na Droga Nossa economizar. Vem pra cá. Entregue em sua casa e aceita o seu cartão. Droga Nossa.
nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606. A Fisiofran renova sua marca em comemoração aos seus 17 anos. A nova identidade visual traz um círculo com 2 linhas que formam o F de Fisiofran. O círculo representa a bola suíça, elemento marcante da fisioterapia e do Pilates. As 2 linhas que correm lado a lado fazem alusão ao acompanhamento cuidadoso dos profissionais com seus alunos e também o processo rumo aos resultados. O conjunto de símbolos traduz a superação, melhorias na saúde e qualidade de vida e os esforços de quem busca dar a volta por cima. Um conceito, uma nova marca para quem está há 17 anos fazendo sempre o melhor para você. Fisiofran, Fisioterapia e Pilates. E assim finalizamos a edição de hoje do Expresso Cast. Que programa bacana. Olha, aprendi muito com os convidados de hoje. Espero que você também tenha aprendido bastante com os nossos convidados desta edição. Semana inteirinha falando sobre a Semana de Conscientização do Autismo. Então, fique ligado e continue acompanhando o nosso programa.